Esse é o quadro UltraDR. Aqui no UltraDR a gente conversa sobre doenças raras e sobre o teste do pezinho. O teste do pezinho é aquele teste que a gente faz com as crianças entre o 3º e o 5º dia de vida, com a finalidade de triar as doenças raras. O que é triar? É ver se a criança tem alguma alteração que sugira uma doença rara. E então a gente percorre o diagnóstico para saber se de fato essa criança tem essa doença e então promove um tratamento para melhor qualidade de vida. Nesse quadro a gente conversa com famosos anônimos. Famosos porque são muito importantes no contexto das doenças raras e anônimos porque provavelmente você não os conhece. E nessa semana eu estava lendo um livro de uma mãe rara e ela falava o seguinte: quando a gente tem um diagnóstico de um filho com doença rara, é como se a gente tivesse sido convocado para uma viagem de navio em que a gente é o comandante, num mar que a gente não conhece nada, sem nenhum mapa e só com alguns apoios que às vezes a gente não encontra. Melhor do que eu para falar sobre a jornada de doenças raras, eu estou aqui com a minha convidada, a doutora Ana Lúcia Langer, que é médica, pesquisadora, mensageira, advogada das doenças raras, especialmente das distrofias musculares, e é mãe rara. Doutora Ana Lúcia Langer, é um prazer ter você aqui para a gente conversar. E como a gente já fala, é um bate-papo para a gente falar de coisa séria num tom mais informal. Eu fico extremamente honrada de estar aqui com você e com esse pessoal maravilhoso do Sou Clemente, porque é uma luta que eu estou engajada já há muitos anos, e principalmente nas distrofias musculares, mas que acaba englobando outras doenças neuromusculares, que são doenças raras, na grande maioria. E eu sei o quanto que é difícil, como mãe, como advogada e como médica. É verdade. E aqui pra gente começar, eu sei que você já está gostando da minha iniciativa, da iniciativa do IJC e da iniciativa da doutora Ana Lúcia. Dá um curtir aqui, comenta aqui no YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, comenta também com seus amigos, curte e segue aqui a gente. Esse conteúdo é muito importante, não só para você, mas também para as outras pessoas, para as mães que eventualmente serão mães raras. Enfim, para começar, vamos se apresentar, doutora Ana Lúcia, e falar um pouquinho da sua jornada. A sua jornada que tanto é profissional quanto pessoal, e até chegar no dia de hoje. Conta aí um pouquinho para a gente. Júlia, eu sou formada pela Escola Paulista de Medicina em 1981, já tem um tempinho, não vou contar a minha idade, e assim eu tinha uma formação boa pela escola, porque eu sempre fui estudiosa, e eu fiz pediatria. Sim. E eu era uma pediatra normal, como dizem, né? Que graças a Deus é uma especialidade muito ampla. E as coisas começaram a acontecer quando eu tive um filho com distrofia muscular de Duchenne. A coisa começou antes de eu ter o diagnóstico, Júlio, porque com 2 anos ele fez uma cirurgia e houve um acidente anestésico. Houve uma parada de 40 minutos, uma parada cardiorrespiratória, e milagrosamente ele saiu. E na época ninguém me alertou que isso poderia ser a tradução de um problema, de alguma doença neuromuscular. Na época, acidente anestésico significava o quê? Na época não significava nada. E quando você descobriu que significaria alguma coisa? Eu descobri depois do diagnóstico do meu filho. O diagnóstico do meu filho aconteceu em torno dos 6 anos de vida. Ele teve um atraso motor. Como todas as crianças, ou quase todas as crianças que têm doença neuromuscular têm. Mas, na verdade, ele era o segundo gemelar, ele teve uma pequena anóxia, um sofrimento quando nasceu, pequeno. E depois ele teve acidente anestésico, e eu justificava isso. E não relevei. Ele próprio chegava para mim, com 5, 6 anos, e falava: tem alguma coisa esquisita comigo, porque eu caio demais. E a mãe negando. Mãe é mãe, né? Você não quer aceitar. Mas aí a gente fez um diagnóstico. Naquela época era muito diferente fazer um diagnóstico. Não tem uma facilidade.
Então a gente fez o diagnóstico através de biópsia muscular, tudo, enfim. E aí começamos. A jornada que começou antes. Aí, se você quiser, continuo. Não, mas lógico. Mas antes disso, quando ele era o segundo gemelar, você já tinha quantos anos? Então, eu tive meu filho com 26 anos. Já era médica, pediatra? Já era médica pediatra. Já era. Um outro convidado da gente que falou que ele escolheu não ser pai de um filho biológico porque ele já era pai de vários pacientes. E você já era mãe de vários pacientes, eu posso dizer assim. E como foi assim? Porque a gente imagina, a pediatra já sabe tudo sobre criança. Você sabe tudo sobre as outras crianças, não sobre o seu filho. E como foi esse acompanhamento, assim? Porque seu filho chegava e dizia assim, mãe, tem alguma coisa errada. Então, naquela época, eu desconfiava, porque eu sempre fui muito estudiosa e tal, mas eu falei assim, eu não vou levar em neurologista, eu vou levar em ortopedista, que o problema é porque está caindo. E o meu colega ortopedista fez a manobra, suspeitou corretamente que a arma e olhou para mim com uma face de compaixão. E eu me senti humilhada. Eu falei, para de me olhar com pena, fala logo o que você está pensando. Eu não quero colinho, eu quero saber a verdade, eu quero arregaçar as mangas e a luta. E aí ele me encaminhou, a gente fez o diagnóstico correto. E assim, o começo foi muito difícil, como todas as mães, você passa por um luto, pela perda do filho saudável, todos os sonhos que eu tinha para aquele meu filho maravilhoso, lindo de morrer, praticamente foram por água abaixo. E você falou aí do luto do filho perfeito, é uma coisa que às vezes a gente menospreza, que eu digo senso comum, porque ao longo de uma gestação, as expectativas vão aumentando gigantescamente, mesmo que não seja planejada, mas é desejado quando é. E aí você vai no primeiro ultrassom, vê que nada está errado, está perfeito. Segundo ultrassom, perfeito, é o ultrassom que você já consegue até ver o rostinho se tiver um 3D. Aí vai para o terceiro ultrassom para ver ali só se o nenê qual o tamanho, está crescendo bem, mas já vai ter o nenê. E aí tem o nenê perfeito, o neonatologista, né, fala assim, que o seu bebê seja parto normal ou cesárea, tá tudo perfeito, tá bem, você vai levar para casa. E aí a gente aqui no JC até fala assim, imagem não é tudo. E aí vem a importância do teste do pezinho, porque muitas doenças de filhos perfeitos são diagnosticadas ou pelo menos indiciadas no teste do pezinho. E então vem o luto. E onde foi que você encontrou Amparo? Antes de falar do luto, esse luto foi reforçado por todo mundo. Uma coisa que me falavam era, você tem outros filhos? Eu falei, sim, ainda bem. Sabe, eu tenho 2 pernas, então eu posso cortar uma que eu vou andar normal, não é? Tem 2 rins, pode tirar um como se fosse... Pois é. E no começo eu falei assim, o que eu sei dessa doença? Eu liguei para um colega que estava nos Estados Unidos. E falei assim, ele era um dos melhores. Ele estava estagiando com um dos melhores. E eu falei assim, colega, eu estou indo para aí e eu quero conversar com o Big Boss, o melhor, o top, porque eu sou médica, eu entendo tudo nada, não entendia nada. E estou indo para aí. Aí ele falou, espera que eu vou conversar com ele, ele vai te mandar um recado. E o recado veio no dia seguinte, não venha. E os meus colegas, assim, você tem outros filhos, ai, coitada de você, compaixão. O maior especialista, um dos melhores, falou, não venha que eu não tenho nada para fazer para você. E eu falei assim, cadê meu ponto de apoio que a mulher eu não tinha ponto de apoio, eu não tinha ninguém. E é um dos motivos que a sua história fica cada vez mais legal. A doutora Ana Lucilândia, como vocês vão ver, ela se tornou um ponto de apoio. Mas continua, não vou cortar. E aí eu falei assim, mas eu lia que morria cedo. Eu falei, mas por que morre? Quer saber de uma coisa? Eu vou estudar, eu vou conhecer o átomo dessa doença. Eu vou estudar.
E eu peguei um livro de anatomia, que é o livro do primeiro ano de medicina. Eu falei assim, o primeiro eu vou aprender o que é músculo de novo, mas tudo. E aí eu comecei nessa jornada, e aí nós fundamos, na época era o Grupo de Paz, isso foi mais ou menos em 2000, por aí. Grupo de Paz de pessoas com distrofia. Era grupo de paz, mas tinha pacientes de outras distrofias também. E aí nós tivemos uma palestra sobre o que era BiPAP, que é um aparelho de ventilação não invasiva. Assim, mas ninguém sabe o que é isso. A gente não sabe o que é isso no Brasil. Quando está em falência ventilatória, eu vou para o pronto-socorro e a primeira coisa que você faz é oxigênio. E isso mata esses pacientes. Isso mata. E como é que a gente consegue o BiPAP? Por isso que está todo mundo morrendo. E aí começou a luta. Em 2001 a gente conseguiu com o Serra, eu e mais do grupo de pais, alguns pais. Nós estivemos em Brasília, a gente teve o apoio de um deputado, né, que era o Walter Feldman, e o Serra, na época, ele fez a portaria 1591, perdão, que dava direito a todos os pacientes com distrofia muscular a ter o BiPAP quando entrarem em falência ventilatória. Você fazendo o seu apoio, né? Isso já era 2001, né? Ainda meu filho era pequeno. E aprendendo com a doença, estudando. Então esse foi um ponto de apoio. E eu ainda era pediatra, começaram a vir alguns pacientes com distrofia muscular até mim. E meu consultório tinha um escadão enorme, como que, imagina, e eu não gostava mesmo de atender na época a distrofia muscular, que era reviver a minha história com cada um que aparecia para mim. E tinha um conflito também, porque os pais procuravam não só a médica, eles procuravam a sensibilidade de ser mãe. E aí, como é que era isso? Então, na verdade, o primeiro que chegou para mim, fora o meu menino, chegou para mim e eu falei assim, olha, eu não vou atender seu filho porque eu não tenho experiência com distrofia muscular. Nenhuma, eu só tenho um paciente. Ele falou, parabéns, vai dobrar sua casuística. Então, começou assim com ele, e aí chegaram, aí eu vi que não tinha condição de atender no consultório de pediatria. Na época, eu comecei a atender no Genoma, no Centro de Estudos do Genoma Humano. E aí começou a chegar gente e aí foi. Então foi uma carreira não tradicional. Eu fui largando a pediatria geral, apesar que assim, eu me defino como pediatra. Sim. Aquela que vai tratar daquele paciente raro, da parte respiratória, da parte cardíaca, da parte óssea. Eu sou uma pediatra. Entendi. Tanto é que na última conversa que a gente teve foi com o Dr. Franco. Ele é pediatra e geneticista e ele se aprofundou nos erros inatos do metabolismo. Sim. E aí eu perguntei para ele como é que era o consultório dele, assim, ele falou assim, Júlio, eu venho para dar uma orientação diagnóstica, mas para o paciente voltar para o médico dele de origem, para o pediatra, ou seja, para o médico geral dele, porque eu conduzo o tratamento de uma doença. A pessoa tem que ser conduzida pela sua vida. E aí é um papel assim que você assumiu, né? Porque além de fornecer orientações diagnósticas e de tratamento da doença, você pensa em todas as complicações. É porque eu tenho as complicações, eu tenho a corticoterapia. Que inclusive você deu uns fundamentos da corticoterapia para as distrofias aqui no Brasil. Como foi isso daí? Na verdade, é assim, começou a aparecer, na época não tinha nada, era não fazer nada. E eu comecei a ver que em alguns lugares estavam começando a usar corticoide. Na época não tinha computador bonitinho, que a gente mandava um WhatsApp e respondia 5 minutos depois. Na época eu me comuniquei com o Dr. Victor Dubowitz, que ficava em Londres. E eu mandei uma carta mesmo, escrita com caneta e posta no correio. E eu me perguntando, eu soube que você está usando um corticoide para distrofia muscular de Duchenne. Você pode me dizer se funciona? E aí um mês depois eu recebi a resposta por carta, via correio. Tem essa carta? Eu acho que eu tenho. Caraca, eu tenho. Documento, né? É um documento. Um marco para a realidade.
E aí ele falou assim, olha, eu estou usando, parece que é interessante, mas eu ainda estou começando. Agora tem um outro médico da Argentina, perto de você, Colega que está usando um corticoide novo, que ele falava assim, que não tem efeitos colaterais, quer dizer, a gente sonhava naquela época, né? Chamado Deflazacort, um médico da Argentina. Corre pra falar com o colega. E ele está usando diferente, porque o da Inglaterra usava 10 dias, intermitente, dava 10 dias e parava, primeiro, ou parava 20, ou parava 10, intermitente. E aí eu falei, não, vou escrever para, era o Dr. Alberto Dubrovski da Argentina, eu vou escrever para ele. Escrevi, demorou 6 meses. Aí veio a resposta, eu falei, olha, também estou começando. Tem aqui um trabalho que eu fiz, olha o gráfico, tudo bonitinho. E não tem tanto efeito colateral. E aí ele mandou dose e tal, mandou trabalho, né? Que já tinha tudo. Ele mandou trabalho. Agora ele falou assim, você se vira, você é médica. Você jurou. Você jurou junto comigo. Hipócrita é só um. Aí eu conversei com vários colegas na época neurologistas, eu falei assim, alguém pode prescrever para o meu filho para eu não tratar meu próprio filho? Porque não é legal. Não é legal, né? E aí todo mundo falou assim, não, pode tratar que a gente assiste de camarote. Porque não é um tratamento protocolado, né? Off-label, né? E eu falava assim, bom, se ele vai morrer logo, então é melhor não tratar aqui. E eu era pediatra e eu tinha feito uma especialização em nefropediatria, que usa muito corticoide também. Então eu tinha uma certa manha. Né? E aí, então, mas onde eu gostei do Deflazacort. Aí eu tinha uma conhecida, tinha parentes na Argentina e tinha uma conhecida na França que tinha lá. E eles começaram a me mandar a medicação. Eu falei assim, bom, seja o que Deus quiser. E aí foi bem bacana, né? Eu lembro que com 20 dias meu filho falou, mãe, não estou mais caindo. E eu liguei para uma determinada pessoa, falei assim, olha, eu gostaria de dar esse corticoide para as crianças da ABDIM, na época era a Associação Brasileira de Distrofia Muscular. Isso era que ano, mais ou menos? Ai, já te falo lá, 91. 91. Tá, entendi. Pra gente fazer uma linha histórica. Porque eu comecei, meu filho tinha 6 para 7 anos, e meu filho é de 85. Então, 91, por aí. E aí ela falou, olha, não vem com tratamento experimental para cima de mim. Então, cuida do seu filho, você tem diploma de médico, boa sorte para você. E assim começou, e aí começou a brincadeira, né, do corticoide. Hoje já é protocolado o uso do corticoide. Na época não tinha nem no Brasil o tal do Deflazacort. E hoje já é reconhecido até a sua superioridade em relação à prednisona, que é o clássico. E não vou dizer que não tem efeitos colaterais, mas tem uma incidência menor de efeitos colaterais. E hoje a gente fala com a diretora clínica da ABDIM. Não, eu sou diretora clínica da Associação da Associação Paulista de Distrofia Muscular, a Paulista, e eu faço parte do Conselho Consultivo da Aliança Distrofia Brasil, que é uma aliança com mais de 16 associações do Brasil inteiro. A gente fala com uma pessoa que é respaldo para falar sobre doenças, distrofias musculares. Você acaba tratando outras doenças também. Das doenças musculares. Mas é só pra gente ver o quanto o tempo anda e o quanto a vontade de mudar provoca mudança. Sim. É aquilo que às vezes as pessoas falam num tom bíblico, a fé move montanhas, mas a vontade de fé move ainda mais. Porque a gente conversou aqui e você procurava apoio e você tinha recursos para procurar apoio. Não era a realidade de muitas outras pessoas. Sim, eu poderia ir para onde eu quisesse. E embora talvez o seu navio corresse mais rápido do que os dos outros, você não encontrava um porto onde se reabastecer de energia positiva, se reabastecer de um tratamento e tal. E você foi, onde você parava procurando ajuda, você foi montando o seu postinho base ali. Outro navio virá atrás de mim e poderá parar aqui. E o que é interessante da sua história, né? E começou ali mais ou menos com o Deflazacort. O que foi crescendo? Foi crescendo a ventilação não invasiva, porque a primeira, quer dizer,
uma coisa é você falar que tá um aparelhinho que vai salvar, outra coisa é você instalar esse aparelho, saber como instalar, saber como acompanhar. Isso não tinha protocolo. Então, assim, eu acabei estudando muito do Dr. John Bach, que é quem revolucionou as doenças neuromusculares no mundo. Tá? Ele é um médico americano que... A dimensão, né? Assim, que a gente entrou em contato e aí ele orientou. Eu não fui pra lá, eu não tinha condição de ir, mas eu estudei pelos livros dele e aí, assim, começamos a transmitir isso. Foi uma base dos conhecimentos Foi dele. uma base para os fisioterapeutas. Até hoje a gente tem problema porque não é põe o BIPAP, põe o BIPAP de uma certa forma e com determinados parâmetros que tem que ser seguidos. A doença é progressiva. Então o parâmetro que eu ponho para você hoje não é o mesmo daqui a 6 meses. E aí você falou, a doença é progressiva, mas vamos dar um passo atrás. Vamos dar um passo atrás. O que é a distrofia muscular de Duchenne? Bom, é uma doença que afeta o tecido muscular. Aquele lá que você foi estudar na anatomia. Aquele da anatomia, tá? Então é um tecido muscular que tem uma membrana que o recobre. Nesta membrana falta uma determinada proteína que chama-se distrofina. Entendi. Então quem tem distrofia de Duchenne não tem distrofina. Entendi. Se não tem distrofina, é como se eu tivesse um buraco na membrana. Aí entra um monte de coisa dentro da célula muscular, por exemplo, o cálcio, e promove uma ativação de enzimas que digere a célula. Há uma digestão enzimática. A célula morre, o que está dentro vai para a corrente sanguínea. Tem uma enzima que está dentro chamada creatinofosfoquinase. E ela vai para a corrente sanguínea e por isso ela é muito aumentada em quem tem distrofia muscular. Um marcador de que aquele músculo sofreu. Exatamente. Ele foi digerido e o que era para estar guardadinho lá, saiu. Depois que essa célula morreu, o nosso corpo faz uma reação inflamatória. Você imagina que você se queimou seu pescoço. Aí você tem uma reação inflamatória, forma uma fibrose, que é o tecido de cicatrização. E se você não acompanhar essa cicatrização, você vai ter retrações. Então, o que é a distrofia? É a perda de células musculares e mais a formação de um tecido de cicatrização que forma retrações. Entendi. E então, para a gente tentar simplificar, tem um músculo que é para ele estar funcionando bem. Sim. Se falta a membrana, que seria o protetor desse músculo... falta uma proteína na membrana. Falta a proteína da membrana, essa membrana deixa esse músculo exposto, algumas coisas entram nesse músculo e estimula a morte das fibras musculares. O grande problema, Júlio, é que eu não tenho músculo só na perna e no braço. Eu tenho músculo em todo o trato digestório, que a musculatura lisa, mas tem distrofina. E aí eu tenho o acometimento desse trato também. Então eu tenho uma digestão mais lentificada, eu tenho obstipação intestinal. Tem as quedas que você tinha falado antes, quando a gente pensa no músculo esquelético, Exatamente. no músculo que é frágil, tem a cicatrização. Então não responde tão bem aos movimentos que você deseja. E eu tenho também acometimento de musculatura respiratória, por exemplo, o diafragma, musculatura acessória e um outro músculo muito especial, que é o músculo cardíaco. Começa a bater desde lá, quando a mulher descobre que está grávida, praticamente até o fim da vida. Então, exatamente. E daí, a gente falou sobre a doença. E você foi falando que foi tentando tratar. Mas o que é tratamento para você? Bom, o tratamento ele é dividido em vários pedacinhos, né? Então eu tenho o tratamento clínico. O tratamento clínico tem alguns carros-chefes. Então, o corticoide é um carro-chefe, mas para eu começar com esse carro-chefe, com um desses, eu tenho que pensar em vacinas, porque na hora que eu começar com o corticoide eu não posso dar vacinas de vírus vivo. Porque o corticoide diminui a imunidade. Ele diminui a imunidade, eu vou ter uma pessoa imunodeprimida.
eu vou ter um problema cardíaco no futuro. Sim. Então hoje a gente já faz aquilo que a gente chama de cardioproteção. Tá? Que é uma coisa que retarda a degeneração do tecido do músculo cardíaco. Entendi. A fisioterapia respiratória. Porque se a doença acomete o músculo que faz a gente respirar, a gente tem que de alguma maneira proteger ou lidar com os prejuízos, né? E nessa musculatura respiratória, eu posso abrir um parênteses e falar, você sabe o que é Cough Assist? Porque esse aqui é em inglês também. É aparelho de auxílio à tosse, vamos traduzir. Não conheço. A musculatura da tosse também ela é afetada. Então a gente diz que os doentes neuromusculares não morrem de falta de ar, eles morrem afogados nas próprias secreções. Entendi, tá? Então é um aparelho que pensa num desentupidor de pia, que dá uma pressão positiva e uma pressão negativa. Entendi. É basicamente isso. Tá? Então o Cough Assist é um outro aparelho que a gente está na luta para conseguir que seja acessível aos pacientes neuromusculares. Então fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, órtese, tem as cirurgias. A gente sabe que a corticoterapia mais a ventilação não invasiva e mais a cirurgia de coluna de escoliose, ela melhorou o prognóstico de vida dessas crianças em 10 anos. Entendi. Tá? Quando eu comecei, até 20 anos, 75% já tinha ido a óbito. Hoje o prognóstico passa dos 30 anos. E daí você foi falando de tratamento como uma perspectiva de melhorar a qualidade de vida e também de aumentar a sobrevida. Sim, claro. E muitas pessoas, principalmente no senso comum, pensam em tratamento como cura. E aí a gente entra num dilema, talvez filosófico aqui. Quanto desse tratamento ao longo do tempo tem se aproximado da cura? Então, a gente está num momento privilegiado da ciência. O grande problema é que a ciência não é tão rápida quanto a gente gostaria. Para a ciência, 10 anos não é nada, e para a gente é tudo. Né? Então, mas de qualquer forma, vou falar de Duchenne, que o tema hoje é Duchenne. Né? A gente já tem hoje as terapias de RNA que formam uma distrofina, que eu lembro que eu não tenho distrofia? Sim. Distrofina? Sim. Então eu passarei a ter uma distrofina com defeito. Na verdade, a distrofia de Becker, que é uma outra distrofinopatia, é uma prima, mais tranquila, que não é tão tranquila, mas é menos agressiva. Então eu vou lentificar a doença. Tá? Eu não vou parar a doença, porque se eu falar parar é cura. Exato. Então, mas eu vou retardar a doença. Entendi. Mas depende do erro genético de cada um. E é sempre complicado, porque só tem uma empresa no Brasil que para determinado erro genético, tá? Que pega 13% e outras não estão no Brasil. Entendi. E a gente aguarda para daqui talvez uns 3, 4 anos, a terapia genética, que é a grande bola da vez. Que sai no Fantástico de vez em quando. Que é que sai do Fantástico. Tá? É prima daquele remédio mais caro do mundo, o Zolgensma, né? Para AME. Então, a Zolgensma também é uma terapia genética. Mas a gente, enquanto não chega... Lembra que eu falei que a doença era progressiva? Se a gente não tratar essa doença progressiva e ficar esperando o milagre, você não chega. Entendi. Então, assim, é muito importante tratar com todos os recursos possíveis para, quem sabe, chegar à terapia gênica e te pega num momento tranquilo. Entendi. E, pelo que você estava falando, parece que a distrofia muscular de Duchenne pode ter várias causas genéticas que levam à perda da distrofina. Eu entendi certo? Primeira coisa, o gene da distrofina tem mais de 2.600.000 pares de bases, é o maior gene patogênico da espécie humana. Portanto, são inúmeros erros genéticos que podem acontecer.
Então acontecem uma gama de erros que são possíveis e aí não consegue... E eu não consigo formar distrofina. Entendi. Em 1/3 dos casos, essa mutação, esse erro genético, acontece na própria criança. Em 2/3 dos casos, veio da mãe. E aí a mãe não tem a doença, mas passou para o filho. A mãe não tem a doença, geralmente, porque pode ter, é raro, mas pode ter, mas em 20% dos casos, esta mãe pode ter acometimento do músculo cardíaco. Então é muito importante fazer o diagnóstico nessa mãe também. Entendi. A gente fala muito aqui das doenças raras, porque a maioria são doenças genéticas, de aconselhamento genético. Então tá aí, um diagnóstico precoce não favorece apenas aquela criança, aquele seio familiar do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro, mas também aquela família que eventualmente carrega a mutação genética, talvez não tão patogênica, mas ainda assim com um grau de prejuízo, de doença mesmo, como no caso você falou das mães que têm um prejuízo cardíaco, o músculo cardíaco vai sofrer ao longo do tempo. E você pode atuar nisso. Exato. E não perder essa mulher jovem. Exato. E como é que você fala assim do aconselhamento genético para prole? Imagina, para a mãe que tem o primeiro filho com um diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, e você mesmo faz o aconselhamento genético, você envia para algum colega, como é que é isso? Se ela vai ter outro depende filho, do caso, como às vezes já chega, depende caso a caso. Às vezes é um casal muito ansioso, eu prefiro que vá para o geneticista. Ou às vezes já é meu paciente. Agora a gente está tendo uma certa facilidade de fazer o exame genético. Na minha época, eu consegui fazer o exame genético, na minha época que eu tinha o meu filho pequeno, 3 anos depois na Itália. Que eu consegui mandar para a Itália. Tirou fotos e foi fazer o exame genético. Mandei para a Itália. Hoje, pelas indústrias farmacêuticas, a gente já consegue fazer o diagnóstico genético gratuito, tanto nos pacientes como nas famílias. Exame da distrofina. Então, assim, tem todo o interesse no diagnóstico genético. Lógico, imagina. Então, facilita muito. Agora, é muito importante a abordagem tanto pela mãe como pela possibilidade de ter... Lógico que você não vai falar para ela não ter mais filhos, sim, mas ela tem que ser orientada sobre as possibilidades. Né? Você vai dar informações que sustentem uma tomada de decisão. Exatamente. Às vezes até a gente brinca aqui dentro do JC que aconselhamento vai dizer assim, não faça isso ou então faça aquilo. Na verdade você vai sustentar, vai dar dados que sustentem. Exato. E outra coisa, o que além da terapia gênica, assim, agora eu expando para movimentos sociais, para educação, para toda a amplitude que se fala em saúde, o que você pensa que é o movimento das distrofias musculares? Olha, é muito caro ter um filho portador de deficiência. É muito caro. Né? Então, assim, você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de outras reabilitações, você precisa de órteses. Então existe uma órtese que toda criança tem que pôr à noite, e se a criança cresce, e a órtese fica pequena e tem que ser renovada todo ano, e custa uma faixa de R$800. Aí eu tenho o momento da cadeira de rodas, eu tenho o momento do BIPAP, da ventilação não invasiva. Cada interface da ventilação não invasiva está na faixa de R$600, R$700. Tá? Você não tem para experimentar, porque cada nariz é diferente, cada face é diferente. Eu compro essa e não ficou boa, eu não posso devolver para a loja, porque ela foi experimentada. Então, assim, é muito custoso. Você tem a questão da acessibilidade, do transporte, você tem a questão de estudar, da acessibilidade arquitetônica nas escolas, em casa também. Né? Então, assim, aquela casa que tem uma escada, como que vai fazer? Aquele pessoal que mora em cima do morro, como que vai subir com o menino nas costas e sobe? Sabe? Aquela escada em caracol dentro de casa, que tem que dar um jeito. Então, assim, você tem toda a acessibilidade, a escola. 30% dos meninos, Júlio, nasce com alguma alteração cognitiva. Então, a escola tem que
tem que se adaptar, a gente tem E estimular, né? estimular. Pra vencer. A gente tem com muita frequência o transtorno do espectro autista nesses meninos, que entra nesses 30%. TDAH, a gente tem bastante. A gente começou falando que o TDR fala sobre teste do pezinho, que é um teste de triagem no recém-nascido, no 3º ao 5º dia e tudo mais. A DMD não está no teste do pezinho hoje. Sim, sim. E tem propostas de a DMD entrar no teste do pezinho? Muitas propostas, assim, a gente tem conversado com os políticos, mas não é fácil. Primeiro, pois é, por que ela não está hoje e o que precisaria ser feito? Conta um pouquinho pra gente. Porque na hora que você propõe um teste para fazer diagnóstico precoce, começar a acompanhar essa família, evitar que tenham famílias com 3, 4, que a gente tem. Na hora que você propõe, você tem que propor um caminho. Então eu faço um teste da triagem neonatal, eu tenho uma alteração. No mínimo, eu preciso confirmar essa alteração. No mínimo. É um indício. É o indício. Aí confirmei, e aí? O que eu faço? O que eu faço? Eu tenho que oferecer um tratamento. Eu tenho que ter um caminho. Então as coisas são complicadoras. E aí existe também que teste que eu faço. Que seja tão precoce ao ponto do 3º ao 5º. Exatamente. Então, assim, você pode pensar em fazer dosagem da enzima CPK. Então, tem uma fração da CPK chamada CPK-MM, que ela está bem aumentada, mesmo ao nascimento. Que era uma enzima que estava dentro do músculo. Aquela que foi para fora. E que foi para fora, que foi entendi. para fora. Então, essa enzima pode ser dosada, mas você imagina que uma simples injeçãozinha pode alterar a CPK. Então, assim, você tem que confirmar, você precisa de um teste confirmatório. Aí você fez o teste confirmatório, e aí? Você manda para quem? Mando para o Júlio? Mando para Ana Lúcia? Para quem você manda? Mando para que instituto? Mando para que hospital escola? Qual é a referência? Né? A gente tem pouca referência de doenças raras. E mesmo as doenças raras, você tem que ter um enfoque muito específico para a doença neuromuscular. Nem todos os centros de doenças raras conseguem acompanhar a doença neuromuscular. Então, assim, mas de qualquer forma, assim, existe a possibilidade de colocar a dosagem da enzima CPK na fração ml, e que é o que o mundo, na maioria das vezes, é o que está fazendo. Mas você poderia, com o avanço, já fazer direto a triagem genética. Tá? Você já faz a triagem no gene da distrofina. Porque, como a gente falou, a ciência é dinâmica. E à medida que esses testes se tornam menos caros e também mais precisos. Porque, como você falou, o teste ele tem que te dar um norte para o que você vai fazer depois. O teste que eu fiz, a primeira, demorou 6 meses. Agora, em 15, 20 dias, eu tenho um resultado. O quanto já mudou e o quanto a gente tem de perspectiva de mudar com a tecnologia. Exatamente. Entendi. E do ponto de vista assim, de política, como é que você tem se engajado ou se engajou ao longo do tempo? Porque eu acho que fazer saúde é inclusive buscar esses pontos de apoio aí para que demandam política, né? São muitas vertentes, Júlio. Então, assim, a principal coisa é assim, a vertente do tratamento, que a gente ainda perde pacientes por ignorância do tratamento, porque se ignoram as especificidades da doença. E para isso a gente tem aqui um livro, Guia para o Diagnóstico e Manejo Terapêutico da Distrofia Muscular de Duchenne. Exatamente. Da nossa querida autora Ana Lúcia Langer. Vem com essa perspectiva, né, de massificar o conhecimento das especificidades. Eu recebo um paciente e eu não posso fazer iatrogenia, ou seja, eu não posso cometer um erro, porque tem uma especificidade. A gente fez vários alertas médicos, Júlio. E assim, a gente vive reeditando. Primeiro ele começou pequeno e foi aumentando. Depois que ele aumentou muito, a gente falou, não, está muito grande, agora está na hora de voltar para trás. Então, falando dessa parte do oxigênio, falando de acidentes anestésicos. Né? Então, um monte de toques. E eu tenho dado uma aula agora sobre os principais erros. Já dei até aula do Congresso de Pediatria, de abordagem. Parabéns. Lógico que eu não posso falar erros, os principais problemas. É verdade, porque quando a gente fala em erro, a gente ainda tem um preconceito muito grande
de crucificar, assim, porque, na verdade, os erros são sistemáticos. Eu sou dessa vertente, que os erros são sistemáticos e eles não têm culpados, assim, uma pessoa. É uma cadeia que nem caiu um avião. Tem um alinhamento de situações que tiveram confusões, tiveram atrapalhos, e aí o alinhamento é que leva a consequência, né? A gente tem conversado já há um tempo, a conversa tem sido muito boa, mas a gente precisa terminar. Terminar com um convite para uma próxima conversa, tudo bem? Mas eu tô super tudo bem. Ai, doutora Ana Lúcia, foi um prazer conversar com você e foi emocionante para mim, assim, porque eu não me apresentei no início. Eu sou estudante do 5º ano de medicina e a cada contato com um médico, com uma pessoa que é mais experiente do que eu me imbuo de uma empatia e de uma sinergia em prol da pessoa. E eu digo da pessoa porque eu acho que os problemas só mudam de endereço. E quando eu digo os problemas, eu digo de todas as ordens, emocional, financeira, de saúde. E quanto mais a gente aprende sobre gente, mais a gente aprende sobre gente. Como tratar, como cuidar e principalmente como acolher e como fazer história atrás da gente, como você fez. Saiu de um mar que era totalmente desconhecido, não tinha um farol atrás de você, não tinha um mapa que te entregaram, mas você foi, eu até me emociono, mas você foi escrevendo seu próprio mapa. Você foi parando, colocando um farolzinho aqui nesse ponto, um ali na frente. O destino você não sabe, eu não sei, e a gente ainda está muito longe de saber qual é o destino. Se é que será possível um dia, mas é isso que o JC se propõe com o Outro DR. E ao longo dessa jornada, colocando faróis, escrevendo mapas com os nossos famosos anônimos, tanto inspirando com as histórias deles, quanto levando conhecimento, inclusive sobre distrofia muscular de Duchenne. A gente tem uma página no nosso site que fala sobre as neuromusculares, pincela sobre a Duchenne e dá fontes onde você pode procurar mais sobre a distrofia muscular de Duchenne e outras doenças neuromusculares. Doutora Ana Lúcia, muito obrigado pela conversa. Certamente a senhora vai voltar aqui para a gente conversar, continuar esse papo gostoso. Mas fora tudo isso que a gente conversou, para dar uma finalizada, tal como outros talk shows, fora o consultório, fora a pesquisa, fora a advogada das doenças raras, o que a doutora Ana Lúcia ou Ana Lúcia Langer faz assim no seu tempo, ou fez ao longo dessa história? Júlio, eu quero primeiro deixar um recado. Claro. Primeiro assim, eu estou morrendo de vontade de puxar você para as neuromusculares. Assim, é muito difícil a gente achar alguém com tanta sensibilidade, porque não é fácil. É diferente eu tratar de um câncer infantil que dá Ibope do que tratar de um neuromuscular que talvez a carinha não seja tão chique como, como de um câncer infantil. Aliás, é mais frequente que o câncer infantil. Que o câncer infantil é 1 para 7.000 e a Duchenne é 1 para 3.500. Epidemiologia, gente, frequência é muito importante. Agora, eu quero falar, assim, a luta é dura e é importante que se lute. Às vezes o brasileiro ele tem uma tendência de ser um pouco, de aguardar. Não dá. É arregaçar as mangas e a luta. Não é romântico. Sim, lógico. É duro. Se eu não fizer, quem vai fazer? Essa visão romântica a gente já tomar, assim, interessante, é revigorante ser apreciado. Sim. É revigorante, sim, mas é duro. E as famílias não podem abaixar a cabeça, elas têm que ir à luta. Sim. A gente vive num país que não é fácil, chamado Brasil. Então, assim, é importante que não se aguarde passivamente tudo. É importante reforçar as associações, tá? Porque é um instrumento de luta importante. Sim. Né? E de voz também, dos mecanismos políticos. Claro. Por exemplo, você já foi no Senado, você certamente, como eu posso dizer, respalda uma negociação política por novos mecanismos. Enfim. Exatamente. E uma pessoa só não vai fazer o verão, uma andorinha só.
Então, assim, é importante que as mães se juntem em seus pares e lutem. Sim. Eu acho que é isso que eu quero falar. Eu acho que essa é a minha missão na Terra, Júlio. Entendi. Mas e fora tudo isso? Fora a missão, o que você faz, assim, só para descontrair o nosso podcast? Tá bom. Seja culinária, seja arte, seja... Qual é o seu hobby? Olha, eu tenho alguns hobbies, mas a culinária com certeza não é. Eu mal frito o povo. Não, mas eu gosto muito de filmes, adoro ir para cinema, adoro assistir filmes. Eu coleciono canetas também, o pessoal às vezes vê, eu sou doida por caneta tinteiro, então quando eu posso eu tenho. Então esses são meus hobbies, minhas distrações. Entendi. Parabéns, doutora Ana. Obrigada. Eu me inspiro e certamente o JC se inspira com a sua história. E vamos até o próximo episódio. Espero que você nos acompanhe novamente. Eu já te agradeço por ter acompanhado a nossa gostosa conversa. E como eu te falei, a gente tem um Instagram. No Instagram do JC a gente tem a parte das postagens do UltraDR, no site do JC também, em que a gente fala mais sobre as doenças raras, fala mais sobre o teste do pezinho. É uma informação que você precisa ter. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Curte, comenta, compartilha com as outras pessoas, que outras pessoas merecem ter esse papo gostoso sobre as doenças raras e especialmente sobre a distrofia muscular de Duchenne. Muito obrigado.